Ora então, mais uma vez, muito boa tarde. Pela 9ª vez, 7ª consecutiva, aqui estamos nós para vos aborrecer um bocadinho esta tarde. E o tema da nossa comunicação é as leituras do Forasteiro. E como sabem, nós começamos este encontro esta manhã num convento em Lagoa, o Convento do Carmo. Estamos aqui a começar a sessão de tarde num convento em Lagoa, o Convento de São José. E, portanto, esta apresentação vai começar num convento em Lagoa. E se este encontro começou no Convento do Carmo, esta apresentação vai começar no Convento do Carmo. No dia 11 de maio de 1635, temos esta carta que foi enviada de Lagoa por um frade do Convento do Carmo. Este frade era Frei Nicolau da Piedade e enviou uma carta à Inquisição de Évora. E é uma denúncia contra o licenciado Sebastião de Lemos, que era médico em Vila Nova de Portimão e era homem de nação, que é como quem diz Cristão Novo. E lhe ouvi dizer que Cristo não morrera só padecer. Ele repetiu isto em presença de várias pessoas e, obviamente, isto era algo que, nesta época, era extremamente arriscado dizer. Como é que reagia a Inquisição a este tipo de afirmações? Pois bem, mesmo pessoas importantes e com amigos influentes tinham de ser cuidadosas. 2 anos antes desta denúncia contra Sebastião de Lemos, uma figura destacada foi julgada e condenada por afirmações consideradas heréticas, mesmo sendo um protegido do Papa. Essa figura chamava-se Galileu Galilei. E, portanto, obviamente, isto não era algo, enfim, que não fosse muito arriscado dizer. Qual é que foi, então, a reação da Inquisição de Évora? A reação da Inquisição de Évora foi, a 22 de maio de 1635, ordenar que fosse feita uma inquirição sobre o assunto em Vila Nova de Portimão. Esta inquirição decorreu entre 18 e 25 de julho e várias das testemunhas confirmam as afirmações atribuídas a Sebastião de Lemos. Portanto, isto naturalmente está tudo documentado no processo da Inquisição, que eventualmente, eu não sei se contém muita informação sobre o Convento do Carmo em si, penso que não, mas é mais um documento que menciona o Convento do Carmo e poderá ser útil para a história do convento que nós estávamos a ouvir esta manhã. A 7 de agosto de 1635, a Inquisição de Évora decreta a prisão de Sebastião de Lemos com sequestro de bens, citando, disse que Cristo Nosso Senhor só padecera e que não morrera, e sendo advertido das pessoas que o ouviram que o que dizia era uma heresia manifesta, porque Cristo Nosso Senhor não somente padecera, mas também morrera, ele, se não lhes disse, antes se afirmou no que tinha dito. Ora, Sebastião de Lemos antecipou-se à Inquisição porque foi ordenado à sua prisão a 7 de agosto, mas a 13 de agosto ele apresenta-se à Inquisição de Évora sem ser chamado. Devia estar quase a ser chamado, de outra forma. E o que é que ele diz? Ele diz ser meio cristão novo, médico, natural da Vila de Monforte e morador em Vila Nova de Portimão. Diz ser casado com Catarina Fernandes, cristã nova, e diz ser de idade de 50 anos. Sebastião de Lemos explica que, falando-se nos temperamentos do corpo humano, lhe perguntaram qual deles era melhor, e ele, confitente, disse que se um homem se pudesse conversar, ele certamente disse conservar, mas aqui alguém estava disléxico, em qualquer deles, todos eram bons, mas havia um temperamento que os médicos chamavam coapondos, e este, que dizia Galeno, se não podia dar a parte de rei, isto é uma expressão latina, que se quer dizer a própria pessoa, si próprio, senão per operatione intellectus, por ser perfeitíssimo. E que, conforme as condições deste temperamento, não poderia um homem morrer naturalmente que o tivesse. Está aqui reproduzida uma obra de Galeno, numa edição, poderia ser a edição que Sebastião Lemos consultou, ou talvez não, porque aqui já tinham passado cerca de 100 anos, exatamente sobre os temperamentos do corpo humano, que era, enfim, uma corrente, do ponto de vista da medicina, que era ainda comum na época. Do que inferiu ele confitente e disse que se Galeno soubera que havia de nascer Cristo Nosso Redentor, não dissera que este temperamento se não podia dar à parte de rei, porque em Cristo Nosso Senhor, como mais perfeito homem de todos, se havia de deixar este temperamento com ad pondos à parte de rei. Aí assim, conforme esta opinião, que Cristo Nosso Senhor não morreu, mas padeceu. Curiosamente, ele diz que se Galeno soubera que havia de nascer Cristo, mas Galeno já nasceu depois de Cristo. Ele é um autor, por acaso, grego, mas do tempo romano e já do tempo do Império. Portanto, mas ele, enfim, não sei se isto aqui é um equívoco da parte dele, mas foi assim que ele disse. Ao que lhe replicou o padre Gregório Gonçalves, morador na dita vila, que estava presente, dizendo, não morreu. E ele, confitente, lhe respondeu, não morreu morte natural, mas padeceu.
e isto foi o que se passou na dita casa. Depois Sebastião de Lemos continua e explica que não foi propriamente sua intenção dizer que Cristo não morreu, mas apenas exagerar no sentido de exaltar a sua humanidade e que os denunciantes são seus inimigos. Enfim, nós estamos para descobrir o primeiro processo da Inquisição em que os denunciantes não sejam inimigos do réu, naturalmente. E está aqui a assinatura de Sebastião de Lemos, incluindo uma cruz, como é sempre boa ideia, no seu depoimento. Podemos agora falar um pouco da vida de Sebastião de Lemos. Ele nasceu cerca de 1585 em Veiros e criou-se em Monforte, porque ele declara ser natural de Monforte, mas depois aparentemente afinal parece que é de Veiros. Enfim, são localidades não muito distantes uma da outra, no Alto Alentejo. Era filho, isso aí não há dúvida nenhuma, de Rui Dias, boticário, de Arronches, e de Isabel de Lemos, de Veiros. Ele estudou em latim, por isso conseguia dizer aquelas expressões, na Universidade de Évora e depois Artes e Medicina na Universidade de Salamanca, e casou em 1617 com Catarina Fernandes, que também era cristã nova e era de Vila Nova de Portimão. Eles tiveram pelo menos 9 filhos, incluindo um que usou o apelido em duplicado, chamado Manuel de Lemos Lemos. Qual é que era a família de Sebastião de Lemos? Ele tinha vários irmãos. Tinha Brites de Lemos e Isabel de Lemos, que moravam em Monforte. Tinha o irmão Luís, Mentecapto, é a expressão que eles usam. Tinha um outro irmão chamado Diogo Álvares, que era advogado e era casado com Francisca Lopes, que moravam em Estremoz. E tinha um outro irmão chamado Manuel Álvares, que era médico e morador em Monforte. Do lado paterno, sabe-se que tinha 2 tios, Pedro Gomes, que era boticário, e Maria Gomes. Do lado materno, tinha mais tios. Tinha Catarina Álvares, que era casada com Rui Gomes e moravam em Veiros. Tinha o Dr. Manuel Álvares, que é o antepassado de uma vastíssima família Lemos da Índia, cuja linha pode ser seguida nos Judeus de Elvas, em 2 volumes publicados já este ano, de Nuno Correia e João Manuel Brás, e também pode ser seguido depois em Os Lusodescendentes da Índia Portuguesa, de Jorge Rosais e José Francisco Noronha, sendo que os Lusodescendentes, as primeiras gerações, não estão exatamente corretas, estão corretas nos Judeus de Elvas, e a partir daí, em princípio, enfim, as da Índia eu não posso sinceramente avaliar, mas penso que estarão corretas. Para além deste tio que tem esta descendência até, enfim, com muita descendência ilustre, também tinha a tia Mor Álvares, casada com Diogo Gonçalves, que viviam em Campo Maior. A tia Maria Álvares, solteira. O Dr. Francisco Álvares, também médico, casado com Guilmar Fernandes de Palma. Não é dos Palmas aqui do Algarve, este penso que vivia lá para o Alentejo. Portanto, à partida, não seria dos Palmas aqui da zona, mas nunca se sabe. Um irmão Pedro de Lemos, que viajou por toda a Europa. Um Dr. Gaspar Álvares, morador em Elvas. Um Dr. Sebastião Álvares. E ainda Leonor de Lemos, casada com Sebastião Lourenço, moradores em Estremoz. E Luís Álvares. Portanto, Sebastião de Lemos tinha 4 primos que eram médicos. Aliás, ele não tinha apenas 4 primos que eram médicos, ele tinha muito mais parentes que eram médicos, alguns dos quais nem se consegue chegar à ascendência comum, nomeadamente um famoso Dr. Luís de Lemos, que foi professor universitário e médico em Llerena. Quanto ao processo de Sebastião de Lemos, aparentemente ele, com esta conversa de que, enfim, não tinha tido má intenção, conseguiu safar-se, porque ele conseguiu convencer os inquisidores e no dia seguinte à apresentação, 14 de agosto de 1635, por acaso no dia em que se comemorava um quarto milénio sobre a Batalha de Aljubarrota, embora não tenha nada a ver com isto, teve autorização para regressar a Vila Nova de Portimão. Ele teve mais sorte que muitos dos seus parentes. A tia materna Mor Álvares foi presa pela Inquisição em 1588 e sujeita à tortura. O tio materno Pedro de Lemos foi preso pela Inquisição em 1596 no regresso a Portugal, depois de viajar durante anos por Espanha, França e Itália. E o sogro Nicolau Fernandes, natural da Messejana, foi preso pela Inquisição em 1623 e também foi sujeito à tortura. E esse processo de Nicolau Fernandes está aqui à assinatura dele. Nicolau Fernandes nasceu cerca de 1571 na Messejana. Ele casou já em Vila Nova de Portimão com Maria Rodrigues, mas o casamento deles é anterior aos registros paroquiais que existem. Ele foi mercador e chegou a ser tesoureiro da Misericórdia de Vila Nova de Portimão. Foi preso pela Inquisição em 1623 e sujeito a tormento em 1628. Na genealogia, ele não refere, presumo que de forma propositada, a existência da filha Catarina e do genro Sebastião. Este tipo de omissões às vezes ocorrem em processo de Inquisição, é verdadeiramente incrível, mas às vezes ocorre. A família de Catarina Fernandes, filha de Nicolau e mulher de Sebastião de Lemos, foi estudada por Carla Vieira, na sua, enfim, famosíssima. Quem não conhece, é melhor que passe a conhecer. Uma amarra ao mar e outra à terra, Cristãos Novos no Algarve, 1558 e 1650. É uma tese de doutoramento que tem cerca de 100 páginas só de árvores genealógicas de Cristãos Novos. Portanto, a importância desta tese para a genealogia é absolutamente inestimável.
E, entre outras coisas, nós vamos encontrar nesta árvore da família, no caso da família Fernandes de Lagos, vamos encontrar Nicolau Fernandes, a sua filha Catarina e uma filha desconhecida casada com João de Lemos. Essa filha desconhecida é, na realidade, Catarina, e João de Lemos chama-se Sebastião de Lemos, como acabámos de ver. Do lado da mãe de Catarina Fernandes, que se chamava Maria Rodrigues. Maria Rodrigues era mulher de Nicolau Fernandes, era, portanto, a mãe de Catarina, e ela era filha de Francisco Fernandes e Catarina Fernandes, e era irmã de Manuel Fernandes, o Cabeça de Vaca, casado com Mor Fernandes. Também era irmã de Isabel Lopes, casado com Brás Dias, e também de António Fernandes Bezerro, casado com Maria Queimada e com Inês Martins. Não me perguntem os motivos destas alcunhas e porque é que parecem ser umas alcunhas que têm a ver com vacas, bezerros, não sei. Era também irmã de Leonor Fernandes, casou 2 vezes com Pedro Correia e com Manuel de Moura, e era também irmã de Miguel Fernandes, que casou com Beatriz Pereira. Em função destes vários processos de Inquisição, é possível fazer uma árvore de costados de Manuel de Lemos Lemos, que é aquela que se apresenta aqui. Consegue-se saber que os seus pais eram Sebastião Álvares de Lemos, ele às vezes aparece como Álvares, por isso aqui que também colocamos este apelido, embora ele até nem o assinado, e de Catarina Rodrigues. Era neto de Rui Dias, Isabel de Lemos, Nicolau Fernandes e Maria Rodrigues, e consegue-se saber o nome de todos os seus bisavós: Diogo Dias, Isabel Lopes, Diogo Álvares, Brites de Lemos, Manuel Dias, Inês Fernandes, Francisco Fernandes e Catarina Fernandes. Ainda se sabe que era bisneto de Manuel Fernandes e de António Fernandes, os pais das suas bisavós do lado materno, e também se sabe que os seus bisavós, pelo lado do avô Manuel Dias, eram naturais de Odmira. E, portanto, ficamos a saber que esta família tinha bastante ascendência já fora do Algarve, já no Alentejo. Quanto ao filho Manuel de Lemos Lemos, ele nasceu em 1623 em Vila Nova de Portimão, casou em 1647 com Catarina Rodrigues, tem descendência até à atualidade pela filha Maria Rodrigues, incluindo o ramo Lamy, ou Lamy, da descendência do casamento do seu descendente Silvestre Fernandes de Figueiredo, neto de Maria Rodrigues, com a dona Maria Josefa de Lamy, filha do juiz de fora, Dr. Manuel Freire de Lamy, que trouxe o apelido de Lamy para o Algarve, e entre os seus descendentes encontra-se um descendente preso ainda pela Inquisição, o filho, portanto, filho de Manuel de Lemos Lemos, Francisco Lemos Domingues, que era casado em Lagoa, mas soldado em Espanha, que foi preso em Granada em 1690. E como diz no documento, e es casado en el lugar de Alagoa, junto a Villanueva, con María Alves, y el susodicho es de buen cuerpo blanco, enjuto de rostro, poco pelo negro y la frente descubierta. Não sabemos o desfecho deste processo e, portanto, não podemos aqui adiantar mais coisas. O que apenas podemos dizer é que chegamos ao fim da nossa apresentação. Começámos em Lagoa onde começámos, acabamos em Lagoa onde acabamos. Muito obrigado pela vossa apresentação.